Fala galera, Ramiro Delgado por aqui. Sei que vocês estão ansiosos, animados para ver esse apartamento que acabou de ficar pronto no movimento de flipping. Então a gente já passou pela fase da compra, da busca de imóveis de oportunidade, da análise de viabilidade, dos cenários e agora está na fase da venda após a reforma concluída. Então já vou entrar no detalhe, mas antes me segue aqui e ativa a notificação para não perder absolutamente nada do nosso canal. Esse imóvel que a gente vai te mostrar hoje fica no bairro de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Para quem não está ligando o nome aí do bairro, é exatamente onde fica a sede do Clube Fluminense. Tá? Então, além do Clube Fluminense, a gente tem também o Palácio do Governo que fica ali atrás e eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Cá estamos agora em frente ao Palácio Guanabara, que para quem não sabe é exatamente a sede do nosso governo estadual. Então é bastante conhecido por ter vários governadores sido presos recentemente aqui no Rio de Janeiro. A gente tem até um repórter ali provavelmente comentando sobre alguma falcatrua das mais recentes. Então é aqui que se dá a estratégia de governo do estado do Rio de Janeiro. E uma curiosidade interessantíssima sobre o Palácio do Governo aqui em Laranjeiras é que atrás de mim, na rua Paissandu, todas essas palmeiras imperiais foram plantadas segundo ordem de Dom Pedro II, para que os netos, bisnetos pudessem caminhar do Palácio do Governo até a praia na sombra dali há muitos anos, né? Porque demora século praticamente ali para ficar desse tamanho. O que ele não contava é que anos depois surgiria o aterro do Flamengo, conhecidíssimo aterro. Então essa praia ficou mais distante. Hoje, quando você caminha por essa trilha de palmeiras imperiais, você não chega mais no mar. Agora chega de curiosidade, você não está aqui para ver nada sobre Palmeira Imperial, Dom Pedro II, nada de história. Vamos falar sobre imóvel reformado. Brincadeiras à parte, isso mostra que Laranjeiras é um bairro bem tradicional aqui do Rio de Janeiro. E a gente percebe que o bairro já teve muito mais status do que nos dias de hoje, mas ainda assim tem bastante valorização por conta dessas pessoas que não querem mudar de bairro de jeito nenhum. Como você pode perceber, a rua Pinheiro Machado não é das mais silenciosas de Laranjeiras. A gente tem uma saída de túnel, a gente tem um viaduto aqui atrás, motivo pelo qual os apartamentos de frente valem em média 30% a menos do que os apartamentos de fundos. E, obviamente, na nossa rede de captação de imóveis, a gente foi atrás de um apartamento de fundos, não só por conta da valorização, como também por conta da liquidez, vende muito mais rápido. Você já deve estar se perguntando, né? Uma porta antiga dessa no imóvel que você falou que estava reformado, o Ramiro ficou doido, mas na verdade não, isso aqui é um padrão do prédio, repara que do vizinho também é assim. O máximo que o síndico deixou fazer é pintar essa porta e ainda assim ele está dizendo qual é a cor original para que a gente faça exatamente como ela era. Bom, esse imóvel aqui, você vai ver que está completamente restaurado e um dos itens mais polêmicos foi quanto ao piso, né? Se a gente mantinha esse taco ou não, e a gente tomou a decisão acertada de manter. Todo mundo que está vindo está elogiando bastante, né? Porque nem sempre é mais barato manter o taco. Muitas das vezes a restauração, principalmente quando está faltando algumas peças, sai mais caro do que você tirar absolutamente tudo e jogar um porcelanato por cima. Mas como ele tem um desenho, tem uma madeira mais escura, uma mais clara, a gente optou por fazer esse restauro, já que o taco voltou a ser uma hype, não é isso? E ainda sobre o piso, na integração da sala com a cozinha, ele segue normal, sem soleira. A gente só colocou um filetezinho ali de metal mesmo, né, para dividir os ambientes. Tá? Aqui a gente optou por abrir o máximo de parede possível para facilitar essa questão da iluminação, do próprio ar, né? E a gente mais uma vez optou pelo granito São Gabriel escovado, que é um item que é sempre considerado de baixo custo e alto impacto, dada a beleza e sofisticação que ele traz comparado àquele modelo polido, né, brilhante. Então a gente sempre que possível coloca esse escovado aqui, tá legal? Mesma coisa vale para a bancada molhada e como padrão nesses imóveis, principalmente Zona Sul do Rio de Janeiro, a gente sempre coloca a marcenaria embaixo das bancadas, seja da cozinha, vale a regra para o banheiro também.
E como todos os imóveis de flipping que a gente faz, a elétrica foi toda renovada, tá? Nessa aqui, como estava muito antiga a fiação, a gente trocou não só o quadro de luz, como a própria fiação, os barramentos, as tomadas, o acabamento todo elétrico. E lembrando que a gente coloca também a infra de ar-condicionado, pelo menos, na sala, e nesse caso aqui nos 3 quartos, tá? Esse é um imóvel de 129 metros quadrados. E como eu comentei, vocês podem até ouvir os passarinhos aqui de fundo, né? Diferentemente dos imóveis que são de frente aqui para o prédio, que acabam escutando aquela barulheira toda de túnel, de viaduto. Aqui é silencioso e por conta disso mais valorizado e com mais liquidez. Aqui a gente trocou a iluminação da sala por um trilho eletrificado, porque assim a gente mantém o pé direito bem alto, que é muito valorizado, principalmente aqui na zona sul do Rio de Janeiro, por conta da amplitude, do tanto de ar que circula. Então esse trilho eletrificado acaba sendo uma solução muito interessante, porque não requer nenhum rebaixamento. Já na cozinha, como passa muita coisa aqui por cima, optou-se por um rebaixo aqui em gesso, e aí sim uma fita, né, uma faixa de LED para poder iluminar bastante toda a área da cozinha, tá? É interessante notar que, como em muitos outros imóveis, a gente pode até notar que no prédio da frente a gente tem imóveis aí com essa janela de guilhotina de madeira que tem uma manutenção dificílima e muita gente não gosta, né? Como não é um apartamento de frente, aqui nesse imóvel o síndico nos autorizou trocar a janela. Então a gente simplesmente tirou toda a janela guilhotina de madeira, porque estava bem estufada já em péssimas condições, muito antiga, e colocou essa aqui com perfil de alumínio branco, com essa pintura automotiva, que dá aquele contraste do antigo restaurado, que é o taco, com esse alumínio, que é a janela novíssima aí em folha. Vamos dar uma olhada aqui nos quartos? Passando rapidamente antes aqui pelo banheiro, todas as portas foram trocadas, estavam em más condições, e aí a gente notou que era mais interessante a gente, em vez de trocar as fechaduras e as dobradiças, era mais interessante a gente trocar o kit todo de porta de uma vez só. Tá? A gente reduz tempo de reforma e muitas vezes até o custo. Por mais que muitas vezes as portas sejam de madeira boa, às vezes não dá para manter por conta disso. E aqui, como eu comentei, a gente tem uma bancada dessa vez branca, né? A gente não optou pelo granito São Gabriel escovado no banheiro, para dar uma sensação mais de iluminação, de limpeza, e novamente a marcenaria embaixo da bancada. Tá? A gente aqui coloca uma parede de detalhe tanto em cima dessa bancada quanto dentro do box, né? E a gente só tem o mesmo material que é utilizado no piso nessas duas paredes aqui do box. Do lado de fora vocês vão notar que é tinta lavável, tá? Até porque está caindo em desuso essa história de revestir com piso frio, né, todas as paredes dos banheiros, né? Hoje só se usa dentro do box e alguma de destaque fica mais clean dessa forma. Novamente optamos também pela fita de LED aqui para a iluminação desse banheiro e os spots ali dentro do box. Aqui no primeiro quarto a gente tem o próprio piso em tábua, assim como em toda a área seca desse imóvel. A gente colocou umas arandelas aqui que já denotam onde vai vir a cama, tá? Pontos aqui de tomada na parte de fora, tá? E a gente novamente coloca a infra do aparelho de split. Tá? Nesse caso, nesse imóvel, a gente não entrega com os aparelhos já instalados, é uma questão de orçamento e a gente nota que nem sempre esse valor é percebido e faz alavancar ali na hora da venda. Então, tem situações que a gente entrega com os aparelhos de split, tem outros imóveis em que a análise de viabilidade nos sinaliza que é mais interessante entregar só com a infra desses aparelhos e aí o proprietário vem e pluga o deles ali e tudo certo. Diferentemente da sala que a gente utilizou uma luminária de sobreposição e não usamos o trilho, tá? Porque já é suficiente para iluminar esse quarto. E outra coisa que a gente fez foi, assim como na sala, trocar essas janelas, que também eram do modelo madeira guilhotina, por perfil de alumínio, para justamente deixar muito mais moderno, muito mais prático para quem vai vir morar, não ter aquela manutenção dessas janelas de guilhotina que são terríveis, poucos profissionais fazem e os que fazem muito mais ou menos. E aqui nesse quarto o interessante foi esse armário, que já é de uma madeira muito boa, e o que a gente fez foi simplesmente envelopar as portas e trocar os puxadores.
Então eu vou até colocar umas fotos do antes desse armário e do depois para vocês verem o contraste legal que dá. É uma maneira muito interessante de aproveitar madeira, que é um material nobre, nesse caso era uma de qualidade, tá? E eu costumo dizer que se esse armário aqui tem uma madeira que já durou 40 anos, agora ela está pronta para durar mais 40. E aqui na suíte a gente também conta com as mesmas arandelas que a gente tinha no quarto número 2 e no número 1, diferente só a cor das arandelas para dar uma diferenciada. E aqui já tem a previsão do closet, que é outro item que a gente coloca sempre nas análises de viabilidade, e não é todo imóvel que vale a pena a gente entregar já com o closet pronto, apenas a previsão nesse caso aqui, assim como a gente tem o mesmo comentário para a infra do ar-condicionado, tá? Então aqui no banheiro da suíte, tá? Isso aqui não existia, foi criado uma suíte aqui, isso aqui era o banheiro social ali apenas, esse banheiro como era grande foi dividido em dois, foi criado uma suíte, e da mesma forma que no banheiro social a gente utilizou o mesmo revestimento do piso, que é esse cimentício, para cobrir ali dentro do box, tinta lavável nas paredes e novamente uma parede de destaque. Então aqui onde eu estou pertencia ao banheiro social que entrava pelo corredor ali do apartamento, foi criada essa porta para cá e como era um banheiro muito grande ele foi dividido em dois, não deixou de ter banheiro social, simplesmente não é grande da maneira como era antes, né? É interessante notar que ele tem uma ventilação natural, ou seja, tem uma janelinha ali que é virada para o lado exterior do apartamento, e a gente colocou uma iluminação em LED justamente nesse revestimento de destaque dentro do nicho desse box, tá? E é exatamente o mesmo material que foi utilizado aqui, a gente pegou e revestiu essa parede de destaque colocando essa iluminação indireta também com uma faixa de LED. O que você achou? Comenta aí embaixo para mim a nota que você dá para esse destaque aqui nesse nicho do banheiro da suíte. Repara que a ventilação natural foi mantida, o que a gente fez foi trocar a janela, que era uma de alumínio bem antiga e oxidada, por essa aqui também com um perfil branco aqui, com aquela pintura chamada de automotiva. E agora vamos aos números, que é a parte que eu mais gosto e tenho certeza que você também, tá? Esse imóvel aqui tem 129 metros quadrados, e foi adquirido através de um financiamento imobiliário. Foi dada uma entrada de R$150 mil e adquirido por R$750 mil. Já foram pagas 5 parcelas do financiamento até o momento e ele está anunciado por R$1.550.000. A parte legal é que tem 10 dias de anúncio, já teve várias visitas e já temos uma proposta. Essa proposta é viável, já torna o ROI muito maior do que os 30% previstos lá atrás. Lembrando que ROI é retorno sobre o valor investido. Quando a gente pega tudo que a gente investiu nesse imóvel e ver quantos por cento é lucro ali dentro, e a gente não aceitou essa proposta, justamente porque continua tendo visitas e provavelmente vai vir outra mais interessante ainda. Então é aquela história de jogar um pouquinho de pôquer, ficar com essa proposta ali no bolso e aguardar vir uma outra melhor para que a gente sobreponha ali, supere esse ROI ali de 30% e vá para casa dos 40%, 45% pelo menos. E a expectativa é que a gente venda dentro dos próximos 30 dias, mas se passar um pouquinho disso não tem problema, porque como o imóvel está tendo visita por semana, pelo menos 2, a gente nota que a mensalidade do financiamento imobiliário, mais o condomínio, mais o IPTU, não passa de R$9 mil, e à medida que a gente abaixa o preço, faz em soluços ali de aproximadamente R$25 mil. Então nossa estratégia é justamente ficar com mais 30 dias aí de imóvel no mercado e ter um ROI satisfatório acima de 40%. Conta aí para mim nos comentários o que você acha que é um ROI legal. A partir de 30% de ROI em 6, 7 meses, você já teria aceito essa proposta ou teria essa frieza do jogador de pôquer de esperar por propostas melhores? Conta aí para mim. Se você gosta do assunto flipping, gosta de compra, reforma e venda de imóveis de oportunidade, eu te convido para me seguir aqui nesse perfil e também no Instagram trade.imobiliário. Eu falo bastante de imóveis por ali, mostro cases recentes, mostro ROI, análise de viabilidade. Então, estou te aguardando tanto me seguindo aqui nos próximos vídeos, quanto também lá no Instagram.